falar sobre esse tema, não é um tema fácil, mas eu fiz o possível. E a gente deu continuidade, vimos o verso 12, né, que o objetivo desses dons era o aperfeiçoamento da igreja, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Nós não vimos esse verso 14, né? Se eu não me engano, a gente foi até o 13. Esse verso 14, ele é muito importante. E eu gostaria de retomar com vocês a partir dele hoje. Então, no verso 13, o apóstolo Paulo deixa bem definido qual o objetivo desses dons. Qual o objetivo de Deus levantar pessoas para conduzir a igreja? Para pregarem, ensinarem, instruir, admoestarem. Qual o objetivo? Evangelizarem. O objetivo é edificação. Por um lado, edificação da igreja. Por um outro lado, nós teremos a conversão de pessoas. Né? Uma mensagem, uma pregação, ela não pode ser somente voltada para a igreja, mas ela tem que ser sempre voltada para aqueles que ainda não se converteram. Então, toda pregação, independente de qual seja, qual igreja, qual pregador, ele deve sempre lembrar que existem pessoas na congregação que ainda não se converteram de verdade. Então, a pregação ela tem que ter esse caráter, essa parcela de evangelismo, sabe, na sua natureza, para que o pregador esteja sempre lembrando as pessoas de fazer uma autoanálise da sua própria fé, para verem se realmente passaram por uma experiência real. Então, existem essas duas características, a edificação da igreja e o evangelismo, né, de não cristãos. E isso tudo visando a unidade da fé, para que nós chegamos a uma medida e estatura mais próxima do caráter do Senhor Jesus, para que nós sejamos mais parecidos com Ele. E no verso 14 é muito interessante, porque, percebam, no 13 ele fala sobre crescimento, desenvolvimento. Ele fala sobre a gente, sobre nós nos tornarmos cristãos maduros. Contudo, o verso 14, ele apresenta um outro lado da moeda, um lado negativo. No 13 é um lado positivo, é crescimento. No 14 é um lado negativo. Por quê? Porque Paulo está falando sobre a importância de você não se desviar, de você não dar ouvidos ao erro, de você não ser enganado, ludibriado e ser conduzido por pessoas que não devem conduzir a sua vida. Essas coisas caminham juntas. Não tem como você crescer sem que você se desvie do ensino ruim, do ensino mau. E por isso ele apresenta as duas coisas. Olha o que ele diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Olha, poucas coisas ou poucas gerações mostraram a realidade desse verso como a nossa. Eu, por exemplo, eu fico surpreso quando eu vejo a igreja no nosso país aderindo ou consentindo a alguns ensinos que simplesmente vão na contramão dos últimos 2000 anos. Né? Por que alguém descartaria, por exemplo, uma doutrina como a da queda? Algo estabelecido. Católicos e protestantes acreditam na queda. A queda foi ensinada no Antigo Testamento, a queda é ensinada no Novo Testamento, a queda você tem ela em tratados teológicos, teologias sistemáticas, tudo quanto é tipo de livro. Aí vem alguém hoje e diz que não crê na queda. Ou seja, não há um desvio de Deus inato no ser humano. Não há uma inclinação interna no ser humano ao mal. Não há. É tudo fruto do ambiente, é tudo fruto de algum tipo de construção social e de influência exterior. A pessoa não nasce má. Ela não nasce herdando
o pecado ou o erro de outro. Isso é um absurdo. Alguém vai e ensina isso hoje. E a igreja diz, é verdade, faz todo sentido. Todo mundo errou no passado. Todo mundo errou. Estão todos equivocados, inclusive os autores bíblicos. Quando a Bíblia fala de queda, ela está falando de maneira alegórica. É uma metáfora. É história para criança. Serpente, fruto, Adão e Eva. Isso tudo está na base da alegoria. Não é para a gente entender isso como uma verdade absoluta. E a igreja vai e crê nisso. Consequentemente, a igreja crê num desdobramento dessa doutrina essencial e principal, e que vai fazer com que muitos hoje neguem o pecado, a necessidade de perdão, a realidade de uma justificação, de Deus declarar alguém justo e outro não, a santificação, Deus tornando certos seres humanos melhores, mais graciosos do que outros. Que história é essa? Tá? As pessoas negam a doutrina da regeneração, dessa transformação interior, que Deus tem que conceder a alguém, senão a pessoa não pode ver o reino de Deus. Sabe, é uma linha, é como uma linha de dominó. Você derruba um, os outros vêm em sequência. E a igreja vai e crê nisso. Consequentemente, a igreja crê, uma parcela da igreja crê que não existe reino de Deus, que não existe esse lugar chamado inferno, um lugar onde Deus haverá de manifestar a sua justiça por toda a eternidade, pelas pessoas não terem dado ouvido ao seu evangelho, terem rejeitado o seu filho. Em última análise, um Criador que as criou, que é bom e que era digno de ser adorado, amado e que não foi. Então vocês percebam que tudo é desconstruído, desfeito, e muitos hoje aderem a isso. O que significa? Significa que você está sendo jogado de um lado para o outro, como uma criança, pelos ventos e as ondas dessa geração, desse mundo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino inovador, por qualquer coisa que tenha acabado de surgir e que esteja se apresentando como uma verdade absoluta. Se existe uma verdade absoluta, ela tem que ser consistente com isso que nós vemos na Bíblia. Seria muito incoerente nós supomos que surgiu alguém hoje, ou algumas pessoas hoje, ensinando o verdadeiro conteúdo bíblico, quando isso que estão ensinando contradiz o que nós vemos na própria Bíblia. Seria incoerente. Por qualquer vento de doutrina, e olha o que ele diz no final do verso 14: pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, Paulo está sendo, eu não diria pessimista. Tem muita gente que tem problema com conteúdo pessimista. Vou apresentar de uma outra forma. Ele está sendo realista, mas apresentando um realismo que é difícil de aceitar. Ele está apresentando uma verdade, sabe, uma pílula, um comprimido que é difícil de engolir. O que ele está dizendo é que há uma tendência nos líderes religiosos, mestres, pregadores, de, através de uma artimanha e de uma astúcia, ensinar deliberadamente o que é incoerente à Bíblia. Ensinar o oposto do que foi ensinado pela Escritura. Contudo, não é que a pessoa está negando o Evangelho. Ele está falando sobre pessoas que insistem em ensinar o Evangelho. Só que é um outro Evangelho. Ele não está falando de não cristãos. Ele está falando de pessoas que professam a fé, que têm doutorado em teologia, mestrado em teologia, que têm o título de pastor, conduzem igrejas. Ele está dizendo, essas pessoas, elas têm uma artimanha, uma astúcia, uma inclinação a ensinar o erro. E a igreja, ela pode ser levada a crer em um, a crer em outro, a crer em outro, e ela vai ser vista como uma criança, que é levada de um lado para o outro, sem um fundamento, sem uma independência, uma autonomia. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Pela astúcia com que induzem ao erro. O nosso cenário no país
pelo que eu posso julgar, e eu acompanho com frequência para saber o que é pregado de ambos os lados, tanto de um lado ortodoxo ou conservador, seja de um lado progressista, ele é repleto de erros teológicos. Contudo, não é incomum a igreja errar no processo, sabe? De instrução, de pregação, sabe? De condução da congregação. É comum a igreja errar. Falhas e erros acontecem. Pedro errou, por exemplo. A gente tem aquilo registrado em Gálatas, uma reunião de líderes daquele tempo, e antes dos judeus chegarem, Pedro se encontrava assentado com gentios, irmãos em Cristo, que não eram judeus. Quando os judeus chegam, ou seja, descendentes das 12 tribos, chegam no recinto, Pedro se levanta da mesa com os gentios e vai e se aproxima dos judeus, temendo que os judeus pudessem pensar ao vê-lo sentado na mesa com os gentios. Paulo vai e confronta ele na hora. Ele falou: você é uma influência, você é um líder. Você não pode dissimular diante das pessoas. Os gentios estão vendo que você se levantou. Sabe? Barnabé se levantou junto com você. E isso pode ter efeitos nocivos para a igreja como um todo. Ao ver que um líder... Acepção de pessoas. Ao perceber que um líder está dando prioridade a um determinado grupo. Isso é muito sério. Então, a igreja pode errar. Contudo, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre líderes que estão inclinados numa direção. Eles induzem insistentemente ao erro. Sabe? Eles podem acertar num ponto ou outro. Eles defendem a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus é o Filho de Deus. Contudo, acompanhando essa doutrina principal do Evangelho, eles ensinam um monte de barbaridade. E Paulo está dizendo, é como uma astúcia. São pessoas espertas. Sabe? Elas são boas em induzir pessoas ao erro. E a igreja tem que ter muito cuidado com isso. Alguém tem alguma dúvida sobre essas coisas, antes da gente passar para o verso 15? Eu acho que o X da vida cristã é a gente... É proibido você ouvir outros pastores, pessoas sérias, né, que conhecem trabalho, né, a linha, né, da palavra. Mas a questão aí, a gente está conferindo verdade com verdade. Acho que esse aí é o X que a gente está falando. Que a gente tem isso. Quem já é antigo, né, na vida cristã, vai ter essa percepção. Eu tenho na hora. Né? Está muito bonito essa defesa desse tema. Mas na palavra de Deus é claro em dizer que não, que é pecado, que isso é um desvio. Eu entendo, por exemplo, a questão da sexualidade é muito, né, defendida por alguns, né? Que pode ser, você não escolhe, você nasce assim, no caso do homossexual. Tem a questão psicológica, tudo. Eu entendo que eu não entendo o que levou a pessoa àquela condição. Não vejo que é uma coisa simples. Mas eu vejo claramente na palavra de Deus que isso é um desvio. Como outros, né? Tem pessoas que só contemplam esse ponto e esquecem que também fazer fofoca é julgar também é mais grave, né? Outras coisas também são e facilmente julgam a pessoa, mas eu vejo que assim a gente não tem que fazer exceção dessa pessoa, a gente não tem que discriminar, a gente tem que acolhê-la com todo amor, né? Sim. Mas a palavra de Deus é clara lá em Romanos, né? Então eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que continuam sendo sexuais. Contudo, querem viver uma vida santa na presença de Deus. Então, não estão dando vazão à vontade da carne, que milita contra a vontade do Espírito, são opostos entre si.
Então, eu vejo assim, entendeu? Que a pessoa, a referência é a palavra de Deus. Então, pastor, entrou com esse papo aí de que tem que aceitar, tem que viver, tem que ser feliz. Aí fica difícil. Não é? Uma coisa muito importante. A gente é saber, eu sei quem tem creio. Exatamente. É mesmo que eu creio. Eu desviar a ver. Então, tem questões que são difíceis. A pessoa chega com uma retórica tão embasada na psicologia, embasada, uma coisa assim, tão que você fica assim, mas aí você vai conferir na palavra de Deus, é clara. Não é? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, sim, de conferir verdade com verdade. Perdão, Marisa, pode falar ainda. Complementando o que a Larissa está falando, que essa semana eu quero justamente falando sobre essa parte de nós não sermos mais como crianças. E até você falando, me lembrou que até porque tanto essa massa, né, acredita em tudo que recebe. Coloca até a igreja bom, restaurante onde você vai só se alimentar, onde a criança recebe o leite. Ela não escolhe o alimento dela. Então ela está ali recebendo, como falado. Quando você vira adulto, você vai preparar esse alimento. Que a Marisa falou, né? A gente vai buscar conhecer. Para quando quem está na frente falar algo que pode ser suscetível a errar também, né? As pessoas todas podem cometer erros, você ter a maturidade de saber que aquilo ali não é. E muita gente, eu acredito, grande massa, hoje quer estar ali ouvindo o que quer ser como criança, só sentar, ouvir e não buscar. Acho que a gente ter esse discernimento é ir buscando cada vez mais nós também conhecermos. Né? E trocar, ter essa troca, ter esse entendimento e virar adulto. Acho que está lá falando, vamos para os alimentos sólidos, né? Não sei, não lembro qual é a passagem. De sair do leite materno e começar a consumir o alimento sólido, porque o alimento, quando a gente é adulto, a gente prepara. A gente tem uma responsabilidade, uma maturidade. E aí, como você falou, veio muito isso, como que nós temos milhares de pessoas ou só ouvindo e aceitando tudo que vem. Porque justamente estão só nessa de receber. E aí acaba que tendo as pessoas ali que querem também, né, como ele fala, induzir as pessoas ao erro, levar como esperteza, acaba tendo esse público ali pronto, né, para esse, infelizmente. Se acomodar na sua situação. Uhum. Quem quer falar, quem quer ouvir? Esses dias eu estava falando. Mas essa questão de que toda autoridade é dada por Deus, nem mais ou menos assim que fala, que é a palavra. Que toda autoridade constituída é dada, é colocada por Deus. É difícil, né? A gente colocar isso, né? Aí, eu ouvindo a mensagem, aquilo a palavra que o pastor trouxe me esclareceu. Ele falou, Deus dá a bênção. Não significa que você, na sua responsabilidade, vai usar essa bênção conforme a vontade dele. Aí se encaixou nessa dúvida que eu tinha. Sim. Deus dá, ele abençoa e permite que a pessoa chegue lá. Agora, o que a pessoa vai fazer com essa bênção? Até na palavra de Deus tem casos, né? Sim. O Davi foi ungido rei. E o que ele fez? Foi Deus que determinou que ele fizesse aquilo? Ele, no momento, deixou a carne falar mais alto que a vontade de Deus. Não é? A bênção foi dada a ele. Ungido. Agora, Deus não criou a gente como robô. Criou a gente com responsabilidade. No seu dia a dia, você não faz escolhas? A bênção está sobre a sua vida. Agora, as escolhas são suas, né? Apesar de termos sido escolhidos por Deus, Ele nos dá essa capacidade de administrarmos nossas próprias vidas. Aí eu falei, poxa, se eu tivesse tido esse insight antes, eu teria uma resposta para dar para a pessoa que falou para mim. Eu falei, isso para mim foi um mistério. Eu entendo também que Deus permite que um cara como o Bolsonaro chegasse ao poder e fosse responsável por tantas mortes, por tantas coisas ruins que aconteceram no país. Aí continua acontecendo, né? Tudo que à tona aí, e um povo fechado nele, que, né? Não abre mão. Então é um negócio louco, né?
É, porque, infelizmente, a gente não tem um lado com a verdade, né? A gente tem a verdade em algum lugar, mas ela não está em um dos lados. E a gente pode identificar em ambos os lados erros grosseiros, né? Eu acho que nos últimos anos, a, o endosso que a igreja, de uma maneira geral, fez, né, dele, toda a família, partidos políticos inteiros, o aval, né, que a igreja deu, foi a igreja que o elegeu, né? Eu acho que isso tudo foi muito sério, especialmente com o passar do tempo e com todos os desdobramentos que surgiram com relação ao envolvimento deles com corrupção, né? E agora, nessa última semana, então, com o filho dele, recebendo dinheiro do ex-dono do Banco Master, é uma coisa impressionante, né? E ainda assim tem gente defendendo. Então, Um versículo que isso irrita. A verdade vos libertará. Pode explicar esse versículo de novo? e conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo o tempo todo, dizendo que a verdade vai aparecer, mas a verdade, biblicamente, não é isso, né? A melhor coisa sobre esse versículo é você pegar o contexto dele, os versos que o precedem, e o contexto do momento que Jesus estava passando. Porque o versículo por si só, ele é maravilhoso, ele é lindo. Você pode pegar ele isoladamente. Ele usa como se fosse uma outra versão do que é. A gente pode pegar coisas que Cristo disse, ensinou, e aplicá-las isoladamente a qualquer área da vida. E vai ser muito conveniente, independente de quem seja, circunstância de vida, vai ser muito conveniente. Mas pegar o que ele falou, aonde ele falou, no momento que ele falou, e aplicar da forma que ele aplicou, é muito raro alguém fazer. Nesse momento que ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará, ele estava numa festa chamada Festa da Dedicação, que era uma festa naquele tempo que celebrava a restauração do Templo de Salomão, que ocorreu no período dos Macabeus. Essa é uma longa história. Estava nessa festa, ele foi lá, andou por vários lugares, andou pelo Pórtico de Salomão, falou com uns, falou com outros, pregou a beça, e teve um momento que ele pregou diante dos judeus, de alguns soldados romanos, e uma parcela das pessoas que estavam ouvindo deram crédito à mensagem. A Bíblia diz, olha, e muitos creram nesse momento. A Bíblia diz, muitos creram nesse momento. Após isso, Cristo diz para esse grupo que creu, olha, se vocês forem meus discípulos, sabe, vocês permanecerão na minha palavra e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Gente, ele estava apresentando uma prova para a fé dessa gente. Era um teste para a profissão de fé. Vocês creram? Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, assim, né, o que eu vejo nos últimos anos é que essas pessoas não permaneceram na palavra, elas não conheceram a verdade, não foram libertadas de nada, né? Porque continuam presas, muitas, né? Muitos se arrependeram, voltaram atrás, alguns entenderam o erro. Esses dias que esses que vão ser enganados pelo anticristo, esses já estão. Não, a gente não pode generalizar, porque tem gente boa que erra de ambos os lados, né? A gente deve confiar que o Espírito Santo vai conduzir, vai resgatar, vai trazer as pessoas de volta à sobriedade, vai conceder o arrependimento, né? A Bíblia descreve um dos reis mais piedosos de Judá, do reino de Judá, se aliando a um rei perverso, que foi o rei Josafá. Ele se aliou ao rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel. E Josafá, isso está em 2 Reis, em Crônicas também, que são os 2 livros que contam sobre reis, a descendência de Davi e Salomão. E o reino se divide, fica o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. E esse rei Josafá do sul, de Judá, que era um rei piedoso e bom, ele simplesmente não teve discernimento para perceber que ele, como servo de Deus, ele não poderia se unir a esse rei que era mau, cuja esposa assassinava os profetas de Deus. Josafá sabia que Jezabel, a mulher de Acabe, matava os profetas de Deus. Por que ele se uniu a Acabe? Por quê? Então é impressionante você ver a Bíblia descrevendo um rei piedoso e bom se unindo ao rei mau para enfrentar um inimigo em comum. A igreja fez algo muito parecido. Ela se uniu ao mal, sem identificá-lo como mal, porque queria enfrentar um outro mal. Qual mal? PT.
A corrupção, que só estava de um lado nesse país, né? E o banqueiro comprando todo mundo enquanto isso, né? Comprando todo mundo, até ministro. Então, gente, né? Então a gente tem que entender que é uma astúcia, é uma artimanha. As pessoas estão deliberadamente induzindo a igreja ao erro consistentemente. E é muito difícil, não é fácil você se manter firme no chão. Não se deixar ser levado de um lado para o outro pelos ventos de doutrina. Por quê? Porque, em geral, quando o ser humano encontra um extremo, ele é facilmente atraído pelo outro extremo. Se ele encontra um pregador ortodoxo, conservador, radical, inflexível, que é duro com as pessoas, que pega, por exemplo, como um pregador famoso lá de, acho que de Santa Catarina, não, do Paraná, eu não lembro de onde ele é um pregador famoso. Ele pegou o discurso daquela Helena, eu acho que Helena Raquel nos Gideões, né? E falou, isso é uma Jezabel, ele falou. Então, a pessoa quando se depara com isso, quando você se depara com isso, como alguém assim, você é facilmente atraído por aquele que está desconstruindo a escritura inteira em nome do amor. Porque você vai se identificar com quem bate e denuncia esse conservadorismo morto. É muito fácil você se identificar com quem está batendo isso, mas pode ser que a pessoa que esteja batendo e denunciando isso, sabe, não seja digna dos seus ouvidos. E que você não deva gastar um segundo do seu tempo ouvindo ela. E eu vejo muita gente, sabe, nessa situação. A pessoa fica feliz da vida por encontrar pregadores que estão denunciando esse fundamentalismo rígido, sabe, e sem misericórdia. E eles vão e se aproximam de pessoas que defendem uma espécie de amor, sabe, é um amor que simplesmente você não vê respaldo bíblico, sabe? São pessoas que defendem o amor e dizem que qualquer tradição, sabe, é um lixo, que qualquer doutrina é perigosa, que qualquer sistema teológico é nocivo, que você não pode aderir a nenhum sistema fechado, que é tudo perigoso, tudo pode te machucar, te ferir. Aí você vai dar ouvidos a essa pessoa. O que vai acontecer? Você vai ver os apóstolos com um sistema fechado de teologia e você vai rejeitá-los. Porque é o que esse homem está pegando. Entende? Então, quando você, né, por uma afeição natural, se identifica com pregadores que batem nessa espécie de fundamentalismo, você vai ter problema com as doutrinas absolutas que Jesus teve a apresentar. Com o fundamentalismo sadio de Cristo, sabe? Com o sistema teológico fechado dele, que existe. Ele ensinou, ninguém pode acrescentar, ninguém pode subtrair, o que pode ser mais fechado do que isso? Algo que Jesus confiou à igreja, e que ele disse, vocês não podem retirar nada, e vocês não podem acrescentar nada, e quem fizer haverá de prestar contas a mim. Então, como você vai rejeitar qualquer tipo de fundamentalismo? Existe um, só que é verdadeiro, é sadio, é bom, e que se for aplicado, vai ser bom para você, vai ser bom para as pessoas ao seu redor. Então, percebam como a coisa é delicada, sabe? É gente ensinando o erro de um lado, é gente ensinando o erro de um outro, você tem que ficar com os dois ouvidos atentos. Ouvido esquerdo, ouvido direito, direito e esquerdo, e você tem que pensar no que você está ouvindo. Você tem que levar. É sempre bom quando você faz perguntas a si mesmo sobre o que uma pessoa está ensinando, né? Você tem que levar às últimas consequências o pensamento de alguém. Se alguém disse algo a você que parece bom, que é bonito, que te atrai de alguma forma, você tem que pensar nas implicações desse pensamento. Porque um ensino, ele leva necessariamente a outro, que leva a outro, que leva a outro. É tudo entrelaçado. Quando o assunto é religião, teologia, não tem como você ensinar algo que esteja desconectado do resto. Não existe alguém falar sobre um amor puro e que negue outras doutrinas, que seja doutrina absoluta. Não. O amor está ligado a uma série de outros fatores. Sabe, o amor de Cristo está ligado à sua justiça, à sua santidade, sabe, assim como a sua misericórdia, a sua condescendência. Essas coisas têm que estar entrelaçadas. Então é sempre bom a gente levar a cabo o pensamento de alguém. Por exemplo, esses dias eu vi alguém ensinando o seguinte: um pregador que está disparando na rede social, ganhou quase 100 mil seguidores no último mês. E ele fez uma série de uns 3 posts seguidos, negando a realidade do inferno. E eu sei que esse é um assunto difícil. Ninguém gosta de falar sobre o inferno. Infelizmente, a Bíblia fala muito sobre ele. E é difícil a gente ficar escapando dessas coisas em que a Bíblia insiste muito. Então é importante a gente encará-las. Então esse cara pegou essa doutrina e a desconstruiu numa série de 3 ou 4 posts.
Ele simplesmente disse que Jesus estava aplicando uma metáfora a uma espécie de lixão da época, e que ele estava falando sobre isso, e não sobre algum tipo de justiça que Deus haveria de manifestar de uma maneira contínua e eterna àqueles que o rejeitaram durante essa vida. Aí ele ensinou isso. Aí ele ensinou isso. Aí chega uma pessoa e diz, mas olha, você encontra esse verso no Novo Testamento. E eram versos em que Jesus falava sobre a eternidade dessa justiça que haverá de ser aplicada por ele. Da realidade desse local. A resposta desse homem a essa pessoa, tudo bem, legal. Agora falta você interpretar isso. Na mesma hora eu pensei, era necessário a presença desse homem diante de escravos, de pessoas pobres e de analfabetos no primeiro século para explicar o que Jesus estava ensinando? Essas pessoas não tinham esse gênio lá. Quem haveria de explicar a elas essa metáfora de Jesus? Sabe? Aí esse homem diz, tudo bem, legal. Você citou os versos, agora interprete-os. Gente, isso é inaplicável na igreja primitiva. O que Jesus fez foi aplicar uma metáfora básica para falar sobre uma realidade espiritual e eterna, que todos haveriam de compreender. Você não precisava de um gênio para explicar as palavras de Jesus. A maioria era gente pobre, iletrada, analfabeta e alguns escravos. Você não precisava desse homem que está desconstruindo essa doutrina para explicá-la naquele tempo. Ele não existia. E essa pessoa respondeu a esse comentário dele. Então você não crê que existe esse lugar espiritual chamado de inferno? Ele disse deliberadamente, não, isso não existe. Gente, se isso não existe, pensa bem, C.S. Lewis falou o seguinte, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, para os de vocês que já tiverem lido, vocês vão lembrar. Ele disse o seguinte, seria muito estranho alguém viver num mundo onde a pessoa tivesse sede e não houvesse água, onde a pessoa tivesse fome e não houvesse comida, onde a pessoa tivesse sede e anelo por justiça e não houvesse justiça. Com isso, ele diz, se nós temos no nosso íntimo um anelo profundo para que a justiça seja manifestada e estabelecida nesse mundo, tem que haver uma explicação para aqueles crimes que não foram solucionados. Porque tem um monte de gente que é assassinado, tem um monte de gente que sofre injúria, tem um monte de gente que sofre todo tipo de mal, e que a justiça humana não faz nada, não dá uma resposta. E se a morte é a resposta final, significa que essas pessoas que morreram nunca vão receber justiça pelo mal que sofreram. Com isso, ele está querendo dizer o seguinte, nós temos no nosso íntimo algo que nos diz que haverá uma justiça final. Assim como a sede, sabe, clama por água, existe água nesse planeta. Então, existe uma justiça, e haverá uma justiça, sabe, um dia que vai ser aplicada por Deus. E dizer o contrário é estranho. É estranho, porque muitas coisas nesse mundo não são solucionadas. Pode ser que a maioria de nós, se sofrer algum crime, a gente consiga, através de auxílio, de conhecidos, dos nossos próprios bens e finanças, a gente consiga fazer com que a justiça venha ao nosso auxílio. Mas muita gente não. Muita gente sofre mal e ninguém faz nada por essas pessoas. E essas pessoas vão morrer nesse estado. Então, ou seja, não vai ter justiça para isso, não vai ter punição para aqueles que cometeram crimes e que morreram. Eles vão sair impunes. Então, a ideia de que não existe inferno, ela é absurda. Ela é absurda, ela simplesmente comunica. É por isso que eu disse para vocês, a gente tem que pegar o ensino e aplicar e trazê-lo às suas consequências finais. Se esse homem e muitos outros dizem que não existe inferno, a gente precisa fazer essas perguntas. Porque o que ele está dizendo, em última análise, é que crimes e criminosos que não padeceram, que não foram trazidos, não tiveram seus crimes trazidos à luz nessa vida, passaram impunes. É isso que ele está dizendo. Essa é a consequência final e última. Assim como aqueles que sofreram os crimes nunca vão ver algum tipo de reparo, de solução, porque não existe reino dos céus. Se não existe inferno, a gente tem reino dos céus. Então a gente precisa levar essa doutrina e muitas outras as suas consequências últimas. Levar uma doutrina como essa, as suas consequências últimas, é uma forma de você
derrubar todo o raciocínio dessa pessoa. O raciocínio não tem fundamento. Ele é falso. Ele não tem um sustento, ele não tem nada, sabe, que o sustente. E tudo que essa pessoa está ensinando haverá de desmoronar um dia. Que dia? Jesus voltando. Jesus vai voltar e todos aqueles que deram ouvido a essa pessoa, que negou o reino dos céus, que negou o inferno, que negou a queda, vão dizer: esse homem ensinou erro. Esse homem induziu pessoas ao longo de toda a sua vida a acreditarem numa mentira. Enquanto sempre existiu queda, sempre existiu pecado, sempre existiu justificação, regeneração, céu, inferno. E esse homem negou a palavra de Jesus e a igreja deu crédito a ele. Então são coisas sérias. Por isso que o apóstolo Paulo diz. Ele estava preocupado quando ele diz no verso 14: para que vocês não sejam mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o rei. Ele estava preocupado com a igreja. Ele estava preocupado que a igreja haveria de cair por ingenuidade nas garras desses líderes maus. O que acabou acontecendo. O que acabou acontecendo. Mas até bonitinho, porque aqui a minha fala que uma criança engana fraudulosamente. Fraudulosamente. Aliás, acho que a pega é mais pesada, né? Pedro, olha o texto que Jesus fala, por exemplo. E não ter mais dos que matam o corpo. Não podem matar a alma. Esse é um dos mais... Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí alguém vai me dizer: mas Pedro, isso é muito sério, isso é um verso muito pesado. Como é que você pode crer num Deus que possua essa natureza? Gente, a minha resposta é uma e uma somente. O pecado é muito mais grave do que parece. O pecado é muito mais grave do que essa pessoa acha. Essa pessoa está relativizando o mal que é feito nesse mundo. Só que o mal é muito mais sério do que a gente imagina. E Cristo exercer esse tipo de justiça, caso nós compreendêssemos a gravidade do pecado, seria totalmente razoável para a gente se manteria em silêncio. A gente levaria as mãos na boca, como disse Jó: olha, uma vez falei, mas não falarei mais. Vou colocar as mãos sobre a minha boca e vou me abominar no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque a gente não deveria pronunciar sentença quando o assunto é Deus manifestando a sua justiça. Ele tem que fazê-lo. Ele ainda diz que é um lugar de tormentos e chamas, na parábola dele. É, lugar de sofrimento. Fala que é um abismo intransponível. Que os espíritos acham que, né, que é uma comunicação entre vírus e morte. Eu acho que eu consigo finalizar, que a gente tem 10 minutos, o verso 15 e o 16. Aí na semana que vem a gente entra no 17, que vai ser um outro tema. No 15, ele vai concluindo o raciocínio dele dizendo o seguinte: mas, ou seja, essa conjunção belíssima, adversativa, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Não basta seguir a verdade. Não basta defendê-la. Não basta você possuir os valores cristãos e lutar por eles. Há uma forma através da qual a fé atua. E ela tem que ser através do amor. Senão, de nada vale a sua luta pela verdade. Esse é um ponto importantíssimo que muita gente nos últimos anos perdeu de vista. E que por isso dividiu igreja, famílias, amizades. As pessoas brigaram em prol da verdade. Isso por si só é incoerente. Porque essa verdade, ela tem que ser perseguida com esse amor. Com esse comportamento que atua através do amor. A regra da casa deveria ser aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12. No que depender de vós, tende paz com todos. Se houver um motivo de divisão, que esteja nos outros, não em você. Que você faça o possível para manter a relação, a amizade, a comunhão. No que depender de vós, tenham paz com todos. Então é isso, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16. De quem todo corpo, aqui é aquela metáfora que ele gostava tanto do corpo, bem ajustado e consolidado
pelo auxílio de todas as juntas, para que não seja um corpo desengonçado, sem uma boa coordenação motora, para que seja um corpo forte, sadio, que tenha consciência dos seus movimentos. Segundo, a justa cooperação de cada parte, pois esse corpo não é individual, é um corpo que envolve pessoas de temperamentos diferentes, de nações diferentes, de raças diferentes, de línguas diferentes, e todos cooperam para o mesmo fim. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Parece que ele está sendo redundante, né? O seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Qual a diferença entre as duas coisas? Ele simplesmente está enfatizando o ponto. Ele gostava de enfatizar um ponto, muitas vezes não sendo simplista, mas meio que dialético, né? Aprofundando. Talvez alguns até o considerem prolixo, mas ele atribuía diferentes metáforas a verdades específicas, porque ele as considerava muito dignas desse tempo gasto, sabe, desse cuidado. Então o apóstolo Paulo tinha esse costume do seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em amor. E ele conclui dizendo mais uma vez, em amor. Então, com isso a gente conclui esse... Alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente encerrar a aula hoje? A gente concluiu esse tópico hoje e semana que vem a gente vai entrar no tópico da nova natureza. Essa aqui, o 17, seria um tópico da natureza? Isso. Ele vai falar sobre como os efésios deveriam viver, à luz dessa conversão que eles passaram, dessa transformação de vida. Ele fala a palavrinha aí, chave, a idade. No Idade para... verso 17, né, que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Alguém gostaria de complementar, de apresentar alguma coisa? A gente tem 5 minutinhos. Sim, pode falar, Elô, querido. Da igreja ativa, aqueles homens que estavam lá, eles tinham quem os ensinasse e eles tinham o acesso, né? E aí haviam quem ensinava eles. Foi aquilo que você falou ainda agora. Hoje em dia você precisa de quê? De um doutor em teologia para explicar coisas básicas? Isso é culpa do próprio povo, porque as pessoas não querem ler. As pessoas não querem ter o trabalho de fazer leitura da Bíblia. Né? Se eu não compreendo uma coisa, se eu não compreendo uma passagem da Bíblia, eu preciso ter, vamos dizer, a orientação de um mestre. Porque a igreja precisa de mestre. Né? Então, naquele tempo, o que havia? Era um tempo onde a religião ela era muito mais... O povo era muito mais religioso, por conta do próprio tempo, e hoje a gente se distrai com muitas coisas. E além da gente se distrair com muitas coisas, as pessoas não querem ler a Bíblia. Porque eu vejo pessoas que se dizem cristãs há muitos anos, mais de 20, 30 anos, Pedro, que não sabe onde está escrito coisas básicas. Poxa, como é que pode isso? Então, isso é reflexo de quê? Reflexo de que não tem o hábito de... Porque você é um estudante, eu sou... Né, eu tenho as minhas profissões. Onde é que eu vou buscar base para aplicar as minhas profissões? O livro, gente. Então, não tem como fugir. A vida do cristão é a mesma coisa. Não tem como o cristão fugir da Bíblia, mas ninguém quer ler. Manual, né? É o manual, é regra de... A Bíblia é regra de quê? Regra de fé e prática. Se ela é regra de fé e prática, é aquilo. Eu entendo quando Paulo fala da questão, né, de não ser menino, para não ficar indo de um lado ao outro, né, por vento de doutrina. Aquilo lá era lá no início, gente. Agora, hoje, sinceramente, hoje eu vejo, pela minha experiência de lidar com as pessoas, eu acho um absurdo eu ainda escutar pessoas falando coisas que não estão na Bíblia e já são crentes há muitos anos. O que é isso? Alguém... As pessoas não estão buscando, elas não estão lendo. Em última análise também... em última análise também, a falta de interesse, né,
pela Escritura é falta de amor, né, pela palavra. E a gente deve lembrar que o cristão, invariavelmente, na Bíblia, ele é descrito como alguém que medita, né, no texto de dia e de noite. E a gente também não... Está o tempo todo na liturgia. Acorda mais cedo, gente. Acorda mais cedo e vai ler a Bíblia e vai estudar a Bíblia. É. Eu não consegui compreender certas coisas da Bíblia. A importância da instrução, né? A importância de uma pessoa ter bons líderes na vida dela é dele incentivar esses hábitos, especialmente mostrando os benefícios dele, né? Por exemplo, eu não tenho a leitura da Bíblia como um mero dever. O que eu quero dizer é que eu não sou como, por exemplo, vamos supor, vou citar um médico, né? Minha esposa é médica. Joana, se ela quiser ficar a par do desenvolvimento da medicina, ela tem que ficar acompanhando os periódicos, os artigos científicos atuais, sabe? É um dever dela, sabe? No meu caso, não é só a leitura bíblica porque eu sou pastor. Eu preciso porque é a manutenção da minha vida espiritual. Se eu não tiver um sermão para pregar nos próximos 3 meses, eu vou continuar estudando a Bíblia em casa. Por quê? Porque é uma questão de bem-estar espiritual. Se eu não a leio, eu percebo que as coisas desandam. Há uma desordem que começa a surgir no meu interior, sabe? Alguma coisa assim que começa a agir dentro de mim e que é prejudicial. Eu começo a refletir menos na palavra de Deus. Eu começo a encontrar com mais dificuldade aqueles textos de consolo. Eu começo a ter minha mente ocupada por outras coisas que não vão me ajudar em nada. Então, sim, Lobo. Também da questão católica, porque a gente sabe que no catolicismo era o padre e o papa que tem a palavra. É verdade. Os fiéis eles ficam ali esperando receber aquilo ali. E o povo cristão, evangélico, protestante também está a mesma coisa. É por isso que a gente encontra esse tipo de erro, você estava citando, os pastores ensinando coisas erradas. Porque eu estou ali sentada a só receber. E aí eu recebo, não consulto. Isso é um resquício do catolicismo no Brasil. Isso é resquício do catolicismo no Brasil. O católico, né? As exceções, né? Não, até a interpretação é do Papa, a interpretação é do Papa. Sim. E a gente, aqui, como cristão, a gente não faz a mesma coisa. Vou dar um exemplo para terminar, para não passar muito do horário, que eu tenho que guardar as coisas lá, mas as pessoas elas têm essa ideia de que a posição, por exemplo, que eu ocupo de pastor, ela apresenta esse dever específico, essa obrigação de ter um contato com a palavra muito mais intenso do que ela como membro da igreja. Então as pessoas acabam se vendo numa posição de mais conforto, de segurança. E às vezes elas vão até um extremo, elas acham que é dever do pastor fazer certas coisas e que a Bíblia diz que é uma particularidade da igreja inteira. Recentemente eu estava conversando com um grupo de amigos e um assunto surgiu na mesa, que era um pastor desses aí do Brasil famoso, mas que tem uma inclinação profundamente liberal. Não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não crê numa série de doutrinas bíblicas, ao mesmo tempo que faz muito sucesso. E a gente estava conversando sobre esse pastor na mesa. E eu falei, gente, esse pastor é um fenômeno. A maioria das pessoas que a gente conhece, que são nossos amigos, eu prefiro não citar o nome dele. A maioria das pessoas que são nossos amigos amam esse homem. Pessoas na minha igreja, pessoas na igreja de vocês, como explicar isso? E eu acho que o silêncio da igreja diante das falas desse pastor, que é um fenômeno, as falas dele parece que deixa todo mundo quieto. É perigoso, porque ninguém está se levantando para, em amor, confrontar coisas que ele nega abertamente e que Jesus estabeleceu como verdadeiras. Aí eu vi meus amigos em grupo dizendo assim, pois é, mas eu acho que isso é uma coisa mesmo do pastor, o pastor que tem que ter responsabilidade de fazer isso. Ali, imediatamente, eu não insisti no assunto, porque eu sabia que ia trazer uma tensão para a conversa que não ia ser boa. Mas eles interpretaram errado. A Bíblia não torna esse dever algo exclusivo do pastor. Os apóstolos se dirigiram a todas as igrejas. Os apóstolos se dirigiram a todas as igrejas no primeiro século, dizendo que elas deveriam ser capazes de dar os motivos da sua esperança, de defender a doutrina, de resistir às mentiras.
sabe? Fazer tudo isso em amor. Então, como pode alguém que tem contato com a Bíblia pensar que isso é uma atitude do pastor, que é uma obrigação dele, não da congregação? Era para a igreja inteira resistir a alguém que nega aquilo que Jesus disse que é verdade. Vou até repetir que essa frase é importante. Era para a igreja inteira no país resistir a um homem ou uma mulher, pastores, que ensinam o contrário do que Jesus ensinou, que desconstrói aquilo que ele construiu, que negam aquilo que ele disse ser verdade. Não querem ficar bem na vida. Mas mas aí por que as pessoas não fazem? Podem ferir amigos, podem entrar em conflitos desnecessários, a pessoa está mais preocupada com a sua vida, com o lugar que vai viajar, o dinheiro que está juntando para comprar não sei o quê. Ninguém quer isso. E o motivo, em última análise, sem sombra de dúvida, é a falta de amor à verdade. As pessoas, quem defende a verdade, a pessoa pode defender a verdade por um zelo, sabe, tolo, frio, sem misericórdia. Contudo, é evidente de que aqueles que não defendem a verdade é por falta de amor e por falta de zelo. Defender a verdade por si só não torna uma pessoa boa. Mas não defender a verdade é sinal evidente de falta de amor à verdade. Evidente. A pessoa não ama tanto quanto ela pensa. Ela não se preocupa com a palavra de Deus tanto quanto ela imagina. Ela só quer aquele momento de adoração no domingo. Levantar as mãos, se emocionar, derramar 2 lágrimas e voltar para casa. Durante a semana, acabou. Aí é com o pastor. O negócio dela é no culto. Isso é problemático, sabe? Você estava falando justamente isso, que João falou, é mais estruturas, mais lugares sejam eternas. A vida eterna é liga das figuras de É o que João disse. resposta dele. É. Gente, vou ter que amarrar por aqui, fechar a aula, senão vou me atrasar ali para montar as coisas. Mas só queria agradecer a presença de todos vocês. Vocês estão em casa também, ó. Ó a sala cheia aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Aí eu queria agradecer também a presença de vocês aí em casa. Semana que vem a gente vai retomar a partir do verso 17, né? Que dá continuidade a essa epístola fantástica, entrar num novo tema, que é muito legal, a nova natureza, os efeitos e frutos da regeneração. E a gente está entrando numa parte muito prática, ou pragmática da epístola, onde Paulo vai falar muito sobre como a igreja deve viver. Ele vai falar sobre marido e mulher, ele vai entrar em vários temas. Batalha espiritual, capítulo 6, ele vai falar sobre as armaduras que o cristão deve ter. Olha, desse ponto em diante, a gente vai entrar em assuntos assim profundos, complexos e importantes, tá? Então, obrigado, presença de todos. Vou fazer uma oração para a gente finalizar, já que eu não orei no início, por falta minha mesmo. E aí a gente ora e encerra. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa aula, pelo contato com a Tua palavra. Agradecemos especialmente pela participação de todos que contribuíram com falas importantíssimas para compor todo o ensino, Senhor, para fazer todos nós refletirmos juntos e observarmos os perigos que estão ao nosso redor, os cuidados que a gente deve ter e, ao mesmo tempo, também a necessidade de vermos excelência na Tua palavra, de amarmos a Tua palavra, defendermos ela, com esse zelo, com essa fé que atua através do amor. Senhor, nos ajude a ser essa igreja, nos ajude a cumprir todas essas instruções e admoestações que o apóstolo Paulo tem dado, e que assim a gente possa conhecer mais a Ti. Um perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Gente, querido, um abraço e um bom culto para vocês, para nós.